Obrigada a você pelo pela sua convite. disposição e por trazer essa mesa tão maravilhosa. Você Olha viu? só, Agora os estamos mascotes temáticos. viraram a leinha e a leão, que eles aboliram a letra B do nome do mascote também. É muito bom. Veio num dia propício para isso, né? Demais. Santos subiu. Nossa, me tirou 100 quilos das costas, assim, ó. Que alívio. Graças a Deus. Eu não aguentava mais aquela frase. Voltar ao Santos, do lugar onde nunca devia ter saído. Não aguentava mais essa frase. Fala, pelo amor de Deus. Tava quase virando um mantra, né? Tava. Não, e para aguentar a galera, porque Santos tem um status aqui, sempre teve. E aguentar os rivais que já não consideravam o Santos um rival, eu acho que é a maior afronta. É uma afronta. E eu falo sempre, gente, o Santos é um time tão simpático. O Santos, todo mundo já se dá bem com o Santos, entendeu? Não faz mal pra ninguém. E aí, aquela piadinha, né? Eu cheguei em casa super feliz de Curitiba. E aí, meu pai, que é palmeirense, falou, oba, 6 pontos garantido e tal, ano que vem. Fala, pô, deixa eu curtir. Pode deixar eu curtir. Posso ter um momento de alegria? Posso ter o meu momento? Exatamente. Não é? Mas vamos lá, Carol, você é comentarista De Olho no Peixe. Isso. E apresentadora na TV Cultura Litoral. Isso. Falando de futebol em todos eles? Todos eles. E na TV Santa Cecília também. Lá a gente faz um estilo bancada, aquele programa bem tradicional, Esporte por Esporte, tá no ar já há mais de 30 anos. Então, tô nos 3 aí. E como que você entrou nesse ramo do futebol? Sempre gostou? Eu sempre gostei, mas eu acho que foi de uma determinada época específica. Como eu falei, meu pai é palmeirense, minha família é toda palmeirense. Então, eu era ligada ao futebol. Teve aquela época Parmalat do Palmeiras, né? Que não tinha como. Mas... simpatizava porque era o que você tinha de referência em casa. Em casa, exatamente. E aí, eu queria muito ir pro estádio. E eu não ia. Até que um amigo da faculdade falou, você vai, mas vai do meu jeito. Tipo assim. E aí, era Santos e São Paulo, no Morumbi. E quando eu dei por mim, eu tava no meio da torcida jovem. Nós ganhamos esse jogo, foi 2-1. E época de Diego, Robinho e tal. E assim, quando eu dei por mim, eu tava sozinha em casa assistindo o Santos na TV por livre e espontânea vontade. Foi natural. Na verdade, eu esqueci de trocar a camiseta pra chegar em casa. Eu lembro da cena, sabe, quando você... tipo, como se ela tivesse acontecido hoje, assim. Meu pai sentado no sofá, eu entrando com a camiseta do Santos em casa, ele olhando pra minha cara e fala, que merda é essa? Então, aqueles primeiros dias ali foi meio que pra dar uma cutucada, né? Eu sempre brinquei, mas não teve como, tipo, foi amor mesmo, foi paixão e o negócio foi pra um lado que... Nunca mais saiu do Santos. Nunca mais. E profissionalmente, porque até então você se tornou torcedora. Isso. Mas daí, para comentar sobre o Santos, já tem um outro caminho acontecendo. Sim, e não tem nada a ver, assim, todo mundo você é formado em jornalismo. Não, eu sou formada em turismo, trabalhei quase 5 anos em navio de cruzeiro rodando o mundo. Ai, que delícia, Na Libertadores do Santos, eu tava no meio do mar, eu não vivia Libertadores, então... não senti toda aquela coisa da comemoração. Mas, assim, não tinha nada a ver com a história do futebol e nem com o jornalista. O que aconteceu foi que um pouquinho antes da pandemia, mais ou menos em 2019... como torcedora, era uma coisa muito sutil. Eu postava uma foto com a camisa do Santos. E aí tem as páginas que repostam era uma coisa muito tranquila. E aí começaram a me chamar para podcast, para ser a voz do torcedor. Tá. Quando a gente lançou o De Olho no Peixe, o De Olho no Peixe ele começou como um podcast. Então, a formação original era o Felipe Camargo, que é ex-jornalista da ESPN. Era o professor Caio Couto, hoje que voltou a ser técnico das Sereias da Vila. Na época ele tinha sido campeão da Libertadores com as Sereias em 2017. E eu que era a voz da torcida. E era só um podcast. E o negócio foi tomando uma proporção muito grande. Hoje, o De Olho no Peixe ele é um programa diário. A gente cobre tudo do Santos,
todos os jogos, dentro, fora de casa, lives aos finais de semana. Então, hoje a gente respira o Santos. E por conta do De Olho no Peixe, aí começou a vir outros convites e outras coisas para fazer. Então, assim, meu caminho como comentarista, jornalista, foi muito natural. Fluido. Foi fluido. Foi muito natural. Eu não consigo te dizer, começou exatamente aqui e tal. E aí foi isso. Começaram a vir convites e eu fiquei muito feliz, né? Agora o último na TV Cultura Litoral. Bom, parabéns pela Obrigada. trajetória, muito por sua competência. Imagino eu que virou uma referência dentro dos torcedores. Mas falando dos últimos anos, imagino também que não foi tão fácil de dar algumas notícias, né? Eu brinco sempre que era tão mais fácil quando eu era só uma torcedora comum. Você ia pra arquibancada, você, eu não quero saber de Santos hoje. Você desliga a TV e você fica uns 2 dias, pelo menos, sem saber do time. A gente não tem como. Não pode ter esse luxo. Se você pegar um dos meus últimos vídeos que eu postei no meu Instagram, eu faço meio que uma trajetória desde o dia 6 de dezembro. Dia 6 de dezembro, o dia que o Santos caiu, eu saí da Vila Belmiro 5 da manhã. Tinha fogo para todos os lados que você olhava ao redor, tinha coisa pegando fogo, ônibus pegando fogo, carro de jogador pegando fogo. Eu só sabia chorar, eu só chorava. A minha agência me liga de manhã e fala assim, você precisa estar 2 horas da tarde na Band. Eu mandei uma foto para ela, eu falei, como que eu entro ao vivo com essa cara? Carol, faz a maquiagem e vai. Aí eu saí da Band, eu ia ter um evento na Globo. Eu tava de preto, as pessoas, meus amigos falam, Carol, a gente só queria te abraçar. A gente tava com muito medo de alguém chegar e te zoar, então eles meio que estavam me protegendo. Te blindando. Me blindando, porque eu só sabia chorar. Então, eu falo que esses últimos anos do Santos, se foi difícil pro torcedor, para quem cobre também foi muito difícil, porque a gente não tinha notícia boa para dar. Parece que tinha alguma coisa, era como se fosse o suspiro da morte, sabe? Aquela melhora da morte. Tinha uma coisa boa, mas já vinha uma ruim para dar uma porrada na gente e no torcedor também. Gente, eu quero pedir desculpa que a minha dicção não está das melhores. Eu fiz uma cirurgia na boca, tô tendo que usar um aparelho. E aí eu tô com uma placa, eu tô com a sensação... Sabe quando você tá com a sensação que você tá falando tudo errado? Tá maravilhosa. Mas, Carol, eu acompanhei, lembro de muitas das coisas que você falou, mas a minha ótica é diferente porque eu não estava presente. E você me falando isso, trazendo essa visão, deve ser totalmente assustador para, né, estar nessa situação. E como você falou, não tinha nada de bom para falar. E isso acaba respingando até na comunicadora. Sim. Você passou por alguma situação dos torcedores acabarem confundindo você ou te colocando alguma responsabilidade? Até hoje. Até hoje? Até hoje. Para muitos torcedores, quem derrubou o Santos também foi a imprensa. Até hoje. Vocês passam um pano para fulano, para ciclano, para determinado jogador ou para determinado presidente. Então, o torcedor, ele não vê a parte racional, ele vê só a parte... O torcedor é 100% passional. E ele quer colocar a culpa em alguém. Então, a culpa é do blogueiro, a culpa é do influenciador, a culpa é da imprensa, a culpa é de todo mundo. E é uma energia que vai te minando. Eu tava uma companhia insuportável para minha família, para meus amigos. Por conta disso, você não tem notícia boa. Você vai fazer um programa, você olha o chat... É só descer no pau. Não descer no pau em você, descer no pau em tudo. Em você, no clube. Mas sempre tem aquele torcedor que acha que o seu acesso é super especial. Sim, que você pode chegar no técnico e falar assim, ó, escuta, Sim. amigo, faz essa escalação porque o João tá pedindo. Sim, tem uns até hoje que falam assim, mas é que vocês não falaram com o técnico, meu amor. Tipo, quem sou eu na fila do pão, entendeu? Não, as pessoas não têm muita noção até onde a gente pode ir, até mesmo com o jogador, sabe? E é uma relação muito de respeito com o jogador. Você tem que entender, eu tenho que entender que lá eu não sou uma torcedora, lá eu sou imprensa. Porque muitas vezes a minha vontade é de xingar um técnico na hora que perdeu na coletiva, e eu não posso fazer isso. E o torcedor não entende, você foi muito boazinha. Não é assim que as coisas funcionam. Existe uma ética, né? Exato, fazer essa divisão de você mesmo entender, vou falar até no dia do rebaixamento.
A hora que o juiz apita, eu começo a chorar. Para começar o jogo, eu começo a chorar muito. E aí o Felipe, que estava narrando, falou, gente, vocês vão ouvir a voz da Carol embargada, a Carol tá chorando muito aqui do lado, não tem jeito, é um clima muito tenso na Vila Belmiro. Quando acaba o primeiro tempo, que vai pro intervalo, eu falo, cara, pera lá, pode dar ruim isso aqui. Foi aonde eu tive... porque até então, existiam 27 possibilidades, só 3 possibilidades do Santos rebaixar. A gente não acreditava no rebaixamento. Então, a gente acreditava que ia dar certo. O torcedor sempre tem esperança. Algum momento ia dar certo. Ninguém esperava, por exemplo, que o Bahia ganhasse do Atlético Mineiro. Então, eram muitas coisas envolvidas. No intervalo, eu falei, pode dar ruim isso aqui. E meus amigos vão precisar de mim. Então, engole esse choro aí, porque a gente vai precisar trabalhar e trabalhar muito. E aí foi onde eu parei de chorar, vim todo o meu lado realmente profissional e a gente cobriu toda a parte do rebaixamento, assim, final de jogo, coletiva nem teve, né, porque começou a pancadaria, começou a destruição em volta da Vila Belmiro, mas a gente cobrindo tudo que estava acontecendo. Como eu falei, cheguei 5 horas da manhã em casa. Mas aí, quando eu entrei no carro, aí eu desabei, assim, sabe? Aí eu falei, cara, eu não tô acreditando que fizeram isso com o clube, assim, sabe? A quem você atribui a principal culpa do rebaixamento Ao naquela Rueda, época? com certeza o presidente. Com certeza o presidente. Eu acho que, assim, culpado tem vários, tá? Pra mim, o santista talvez entenda o que eu vou falar. Pra mim, o Santos caiu no dia que o Marcos Leonardo e o Jean Lucas chegaram bêbados às 8 da manhã pra se apresentar no clube. Pra mim, ele caiu ali. Hoje, vendo mais de fora, sabe? Eles não deveriam ter ido viajar. Eu entendo, eram dois jogadores principais ali, time titular, mas não deveria ter ido, porque o grupo como um todo ficou muito abalado com toda aquela situação. Contaminou. Então, daquele momento, quando você percebe, faz uma retrospectiva, mas assim, as coisas acontecem porque o presidente deixa acontecer. Você acha que ele perdeu o controle? Foram muitos técnicos durante o ano, não tinha um planejamento, não tinha pulso firme de nada, contratou muita gente errada, contratou pacotão de jogador. Ontem a gente até brincou lá no Esporte por Esporte, falou assim, se fosse o presidente passado, o Coritiba anunciou que pelo menos 4 ou 5 jogadores não iam renovar. Falei, se fosse o presidente do ano passado, vocês sabem que ele ia pegar todos esses 4 e ia trazer para o Santos, né? Porque realmente ia acontecer. Então, foi um conjunto de problemas, assim, e flertando desde 2021 com o rebaixamento. Eu acho que depois daquela final da Libertadores, foi só ladeira abaixo. Mas passou. Passou. Agora, os dias de glória estão chegando. Tava na hora, né? Pelo amor de Deus, Chorão. Não é? Mas agora, acho que o principal desafio é manter-se, né? Manter um nível de Série A, de outros times que estão super bem estabelecidos no momento. Qual que você acha que vai ser a estratégia do Santos nesse momento, ainda com as renovações, com tudo que está acontecendo recentemente? É muita coisa para fazer agora, né, Jé? Porque, assim, todos esses tempos, tanto o presidente, principalmente, estava falando que era difícil fazer um planejamento para 2025 sem ter cravado o acesso para a Série A. Então, eles tinham que ter um planejamento para a Série A, mas ali um plano B, se ficasse na Série B, um plano C, se nada disso desse certo. Então, é um momento que a gente já está na metade, praticamente, de novembro, e as coisas vão acontecendo, você tem que correr com o seu planejamento do próximo ano, mas ainda não sabe que dinheiro que você vai ter. Porque se o clube fica na Série B, era muito difícil o Santos ficar, mas você tem que... É uma possibilidade. Olha o esporte. O esporte foi líder por um tempo, hoje saiu até do G4. Tem a possibilidade nem do esporte subir. Sim. Então, o futebol tem dessas, né? Imprevisível. É imprevisível. E
com certeza você acompanhou o que estava acontecendo até com o Corinthians na Sim. Série A. Eu achei que ia fazer a mesma trajetória do Santos esse ano. Por um determinado momento eu achei, mas eu falei assim, cara, o Corinthians é aquele que faz o gol nos 52 minutos É. do segundo tempo. Ele tem aquele negócio Corinthians, sabe? De sofredor. Então, eu tava duvidando que ia cair. E agora não cai mais, né? É.